Olá, estamos começando mais um Papo Direto e eu te convido para acompanhar a nossa conversa, que hoje acontece com a Elci Matos. Ela é presidente da União de Famílias pelo Autismo, que foi criada recentemente em Paranaguá e que vem aí ganhando situações, espaços, conquistas, né? Registrando conquistas nessa caminhada. Recentemente, inclusive, Paranaguá ganhou um centro de autismo. Com certeza foi o resultado de um esforço da União e do poder público para poder trabalhar e ajudar essa população, esse pessoal tão especial que são os autistas, né? Eles são realmente, precisam de um atendimento especializado e por isso a preocupação e a intenção de fazer esse centro. Elci, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui participando. Nós queremos falar do Centro do Autismo, nós queremos falar, inclusive, da carteirinha preferencial também que surgiu nesse meio tempo, mas também trazer a realidade com relação ao autista aqui em Paranaguá. Você é mãe de um autista. Quantos anos ele tem? Primeiramente, bom dia a todos. Obrigada por me convidar para essa entrevista. Então, o meu filho, ele tem 34 anos, vai fazer 35 agora em setembro. Ele é teu único filho? Não, ele é meu primeiro filho. Depois dele eu tive mais um filho, né, o Bruno, que está com 31 anos. E depois de 15 anos o Matheus, que está com 16 anos agora. Olha só! 30, mas, e como é que foi, você disse 34, né? O Álvaro. O Álvaro. E como é que foi a questão do diagnóstico dele? Você lembra como é que surgiu? O que você percebeu que de repente precisava levar em algum atendimento especializado para ver se tinha alguma coisa diferente ali? Como é que foi isso? Foi bem difícil, né? Eu me perceber que meu filho tinha alguma coisa diferente das outras crianças, né? Eu tinha uma sobrinha na época, que ela tinha quase a mesma idade, e sempre alguém dizia, mas menina mais esperta, não sei o quê, né? Aquelas coisas de avó, de mãe. É mais adiantada e tal, exato. Aí eu peguei e fiquei pensando, né? Poxa, mas meu filho tem alguma coisa diferente, né? E eu comecei a perceber muito, assim, que ele se isolava muito, né? E ele ficava muito mexendo com as mãos, né? E ele gostava de ficar escondido, assim, sempre em algum lugar. Às vezes eu deixava ele à vontade, brincando, daqui a pouco eu ia procurar ele estava num cantinho lá, brincando com as mãozinhas, né? Mas como a gente naquela época, né? Não sabia muita coisa sobre hoje é importante autismo, fazer porque a gente realmente falar em 10 anos, 20 anos, 30, quanto mais tempo, a realidade realmente é outra. Hoje, muitos pais ainda têm dificuldade, às vezes, de perceber, tanto que o autismo, a média, pelo que eu estudei, de você perceber que de repente a criança pode ter autismo a partir dos 4 anos de idade. Quer dizer, de repente você já poderia com 2 anos saber, mas não, 30 anos depois a gente ainda continua de repente com essa questão de perceber o tempo. E realmente, de repente era talvez até algo muito mais novo ainda, há tempos atrás. E tem que a gente contextualizar isso mesmo, né? Porque se hoje eu posso entrar no YouTube, posso entrar no Face, qualquer coisa, e pesquisar lá autismo e ter orientação de psicólogo, de médico, de não sei o quê, naquela época a gente não tinha nada disso, a coisa de rede social, né? É bom o pessoal ter essa noção. Eu lembro, é diferente, gente, a gente precisa entender que realmente os recursos, a gente conversar hoje sobre a situação, também contextualizar e entender aquilo que já passou. E aí, nesse aspecto, eu gostaria de lembrar assim, quando você percebia que ele se escondia, que ele estava se mexendo nas mãos, que foram as características, quantos anos ele tinha? Ele era bem novinho, ele tinha 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Mas você já estava ligada cedo, então. Eu me liguei cedo porque, assim, eu fazia magistério, né? Fiz magistério, e quando ele nasceu, inclusive, eu estava ainda cursando, e estava no finalzinho já, e daí eu tinha lido umas 10 linhas, mais ou menos, sobre autismo.
Naquela época até foi a professora Carmela, querida, que falou sobre autismo, né, que era uma coisa nova aqui no Brasil, né, e aí ela falou como era, né, que a criança gostava de se isolar, não sei o quê. Aí eu fiquei, eu gravei aquelas aulas, né, e depois, e meu marido também, ele lia muito livros de psicologia, ele gostava muito dessa área, entendeu? Aí a gente ficava, uma hora ele vinha e falava para mim, esse guri tem alguma coisa diferente. Aí eu brigava com ele, falava, não, ele não tem nada, ele é normal, não sei o quê. E de repente eu ia e falava para ele, ele fez isso, eu acho que ele tem alguma coisa diferente, né? Aí a gente sempre divergia nessas coisas, e a gente nunca chegava a um consenso nós dois. Na verdade era um momento delicado de ter que enfrentar uma situação que de repente nenhum pai quer, né? De repente ter uma situação diferente, não vou dizer um problema, mas uma situação diferente com relação ao seu filho, que você não saiba como lidar, né? Sim. Aí eu peguei um dia, ele teve febre, eu levei ele no médico, daí era o Dr. Roberto ainda. Ele pegou e olhou para o meu filho assim, ele estava no meu colo, o médico ali. Ele olhou para o meu filho e falou assim, esse menino tem algum problema, hein? Aquela hora que ele falou aquilo, eu não ouvi mais nada que o médico falou. Eu fui para casa com meu marido, fiquei muda assim. Aí cheguei em casa e falei assim, nós vamos ter que levar nosso filho numa psicóloga. Aí ele, mas por quê? Não, ele tem alguma coisa. Daí o médico falou e o médico, se ele percebeu, né, o que nós dois estamos vendo há tanto tempo, o médico percebeu, né, e já falou pra gente. Eu acho que isso daí é um alerta para nós, procurar já algum auxílio, né. Aí eu fui procurar a psicóloga, a Laide Giovanni, que era nossa amiga na época. Aí ela já começou a fazer sessões com ele e sempre me acalmando, né, sobre o que podia acontecer e tal. Daí um dia ela veio e falou para mim, olha, já tenho mais ou menos o diagnóstico dele, mas eu não posso afirmar enquanto a gente não levar no neuro, né. Eu falei, o que você está desconfiando? Eu falei, você está desconfiando que ele tem autismo? Daí ela falou, isso mesmo. Daí ela até ficou abismada também. E que daí a gente começou a ler também, né, nos livros de psicologia, pouca coisa que tinha naquela época, mas a gente ficou assim preocupada. Aí ela levou a gente para Curitiba, ela mesma nos levou para Curitiba. A gente passou por 3 especialistas, eram Sérgio Antoniuk, Nelson Gershon e mais um outro que eu não estou lembrada agora no momento. E sempre a gente esquece, sempre. Aí, o Sérgio Antoniuk tinha uma linha diferente do Nelson Gershon, né? O Sérgio Antoniuk, ele dizia que a gente tinha que tratar com muito carinho, aquela linha mais assim, paternal, vamos dizer assim. Isso. E o Nelson Gershon, ele já era mais durão, assim, ele fala, não, tem que ser assim, tem que tratar com bastante rigor e tal, né? E aí a gente foi para casa, ficamos assim pensando como que a gente ia tratar nosso filho, com rotina, sem rotina, e todas aquelas questões que vieram, né? Aí a gente até cogitou a ideia de mudar para Curitiba, porque a gente tinha familiares lá também, a gente tinha morado lá. Daí eu falei, não, vamos tratar dele aqui mesmo. Daí a Laide mandou procurar a PAI, né? Aí eu levei ele na PAI, fiz uma avaliação. E ali começou a nossa... Quantos anos isso? Ele tinha quantos anos? Quando ele foi diagnosticado, ele tinha 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Ah, mas foi bem cedo rápido mesmo. Foi cedo. Imagina, hoje em dia a gente já vive essa realidade, como eu disse aqui, existe aí uma média da idade de 4 anos, quando começa a perceber para poder ter certeza. Vocês diagnosticaram bem cedo. Vamos só aqui também deixar uma outra situação, né, esclarecer para o pessoal. O transtorno do espectro autista, ele se concentra muito na questão de comportamento e interação. Sim. É isso. Comunicação. Quais são, aí o que acontece na prática? Como é que a criança se desenvolve com vocês, principalmente naquela fase em que ela já começa a falar, precisa pedir uma outra coisa?
qual é a diferença de uma criança que não tem o autismo? No caso do meu filho é não verbal, né? Então, ele é aquele autista clássico mesmo. Não tem comorbidades, nada, mas ele... Ele não fala? Não fala. Então, para a gente foi bem difícil, porque você tem que ir conhecendo o teu filho com o tempo para saber exatamente o que ele quer e o que ele está sentindo. Isso. Então, isso é uma coisa assim que até hoje me aflige, sabe? Eu não sei se ele está com uma dor de cabeça. Pois é. Eu não sei se ele quer ir no banheiro. Quando ele está com fome, eu sei, porque essas coisas do instinto é muito forte neles. Então, eu percebo quando ele está com fome, ele já sinaliza quando está com fome. Mas assim, uma dor de estômago, por exemplo, né? Uma cólica, alguma coisa desse tipo, eu não tenho como saber o que ele está sentindo. Ele não demonstra? Não, ele não demonstra. Eu percebo quando ele fica mais quietinho, né? Mas ele não demonstra sentir nenhum tipo de dor. Então, isso é muito angustiante para a gente. Até hoje você sente essa dificuldade, mesmo ele já adulto? Mesmo ele já adulto. E como é que é a interação com os irmãos? Assim, com o irmão do meio, né, que seria o Bruno, que veio depois dele, ele é mais apegado. Certo. Inclusive o Bruno está viajando, agora foi para o Japão, e ele sentiu muito a falta do irmão, né? Ele vê, né, ele nas chamadas de vídeo, e ele fica pegando no computador, ele sente saudade, eu percebo isso, né? E o Bruno, ele ajudou a cuidar do Álvaro, porque ele com 16 anos ele já começou a cuidar do Álvaro. Ele dava remédio, ele cuidava, né? Agora o Matheus, ele já tem agora 16 anos, né? Então quando o Matheus nasceu, né? O Álvaro já tinha uns 19 anos por aí. Aí foi mais difícil com ele. Mas entende, né? Entende. Essa experiência de repente, lidar com uma pessoa com autismo dentro da família, com certeza facilita até para entender algumas outras situações, né, que tem da vida. Até as pessoas às vezes questionam, né? Poxa, mas você nem parece que tem um filho especial, porque você é tão alegre, né? Você conversa bem, não sei o quê, mas não tem nada a ver, né? Eu acho que você não tem que demonstrar sofrimento porque você tem um filho especial. Pelo contrário, eu falo que eles são a nossa portinha do céu. Eles são... Porque eu não tenho, eu tenho um casal, porém eu tenho um irmão que ele tem deficiência intelectual, Thiago. E depois o Thiago, muita gente conhece, depois de acho que, sei lá, uns 6 ou 7 anos ele com a gente, né, porque a gente adotou, que começou a se perceber alguma outra deficiência e com o tempo a gente percebeu que também ele tinha um grau de surdez. E realmente essa questão, essa preocupação, né? O que está pensando? Porque ele não fala direito, se comunica, né, um pouco mais, tenta, mas ele não fala direito e mesmo assim a gente tem essas preocupações quando você falou assim, às vezes não sei o que está sentindo e tal. Você falou com relação à dor, dor física. Às vezes eu me preocupo, por exemplo, com relação à questão de dores emocionais. Porém, se a gente for pensar, muitas vezes nós estamos do lado de várias pessoas ditas normais e com dores emocionais que a gente nem imagina e que também não sabem comunicar, que estão com essa dor, que estão com esse problema. Então, a questão de você ter um filho especial, eu acho que o termo, né, a palavra já, ainda bem que adequaram, né, o especial, para a questão do portador de necessidades especiais, porque realmente eles são especiais, eles são únicos, eles são fora do normal e eu acredito que ensinam, eles acabam sendo um aprendizado à parte para todas as famílias, um desafio, com certeza um desafio, porém uma lição de vida que de repente cada um sabe, né, a importância disso. De repente até para os teus filhos, eu fico imaginando aqui uma situação do que eles têm aprendido mesmo com o irmão. Dificuldades todos têm, né? Não vamos pensar que na nossa casa tenho lá, vamos colocar 2 normais, mas que brigam também, têm seus problemas, enfim, são situações que a gente precisa viver.
essa realidade, essa riqueza que você trouxe familiar, a gente gostaria de continuar com ela, falar no próximo bloco, inclusive não só dessa experiência, mas também sobre o Centro de Autismo, saber entender aí se o Álvaro chegou aí para o ensino regular, como é que foi, né, ou se foi só na PAI, mas a gente vai estar, então, trazendo mais informações com relação a essa vivência e essa experiência sobre a vida dos autistas e a realidade do autismo em Paranaguá no próximo bloco. A gente volta já.